Pode tomar o seu assento. Abra a sua Bíblia. Filipenses 3. Te agradeço, Deus, porque quando um microfone não funciona, nós temos outro. Ó, que glória! Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, querido, porque tecnologia, isso faz parte. Mas louvado seja o Senhor que a gente não tem um só. Quando um falha, tem o outro para ajudar. Aleluia! Filipenses capítulo 3, do 12 até o 21, o nosso texto bíblico. Hoje nós vamos falar sobre raízes antigas e uma visão renovada. Nós somos uma igreja de 34 anos, nós já temos que ter raízes mais profundas, raízes mais fortes para enfrentar, mas nós não podemos ficar só apegados às nossas raízes, nós precisamos ter uma visão renovada. Filipenses 3, 12 até o 21, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós escolhemos ser uma igreja família, uma comunidade viva, ativa e frutífera. Nós não estamos aqui na Avenida Arimana 852, para você que nos acompanha nas redes sociais, só para marcar presença, só para estar aqui, só para ter uma fachada bonita. Não, nós estamos aqui porque nós entendemos, nós escolhemos ser uma igreja que faz diferença nessa comunidade, neste lugar, uma igreja que produz frutos. A prova disso, semana passada, nós tivemos 13 batizandos, uma igreja só tem 13 batizandos, quando ela está cumprindo o ID do Senhor, quando ela está sendo uma igreja viva, uma igreja que prega a palavra, as boas novas, uma igreja que tem impactado no lugar onde ela está plantada, uma igreja ativa. Nós temos sido essa igreja. Você pode até discordar de mim, mas o fruto, ele testemunha a respeito do que estamos pregando e fazendo. Nós não, como o pastor tem dito aqui, nós não recebemos por cabeça, nós não somos abençoados por cabeça, mas o fruto testemunha e testifica a respeito daquilo que tem sido feito e pregado nessa igreja.
Afinal, não somos nós quem sustenta a raiz. É o Senhor. É a raiz quem nos sustenta. Quem já plantou, fez lá na escola, a mudinha de feijão no algodão, percebe que não subsiste por muito tempo. Porque não tem profundidade. O pezinho de feijão cresce no algodão, ele até produz algum fruto, mas depois ele não vai perseverar. Nós não fomos chamados para sermos pezinhos de feijão plantados no algodão. Mas nós fomos chamados para sermos sequoias plantadas, enraizadas e fortalecidas e que perduram por toda a vida. Depois você dá um Google no seu celular e você pesquisa sobre a sequoia. O que é a sequoia que a pastora falou? É uma árvore muito alta. E não precisa nem ser cientista, nem biólogo, basta você entender que para sustentar uma árvore grande, é preciso ter uma raiz profunda. A sustentação, ela está na base. Então, quem sustenta a base? A raiz. Nós temos sido enraizados. Nós não somos uma igreja plantada no algodão, mas somos uma igreja plantada em terra boa, que é o Senhor Jesus Cristo. Mateus 13:6, disse Jesus: mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. A parábola do semeador, na parábola do semeador fala que eis que o semeador saiu a semear, e as sementes foram caindo, uma caiu num tipo de terra, outra em outra, e o sol saiu, e aquelas que não estavam plantadas numa boa terra, adubadas, num lugar ideal, elas foram queimadas pelo sol, elas secaram, elas não tinham raiz, não tinha profundidade. Ei, meu irmão, o nosso chamado para você é que você crie raízes, é que você seja enraizado. Todo crente que não cria raiz, ele é levado por qualquer vento. Ele para de vir à igreja por qualquer desavença com o irmão. Se o pastor falou uma palavra e ele não gostou, ele deixa de servir ao Senhor. Deixa eu te dizer, isso não é papel de crente enraizado. Aquele que é enraizado, pode o pastor plantar bananeira no altar, eu continuo firme, porque eu não estou plantada na terra do pastor, eu estou plantada em Deus, em Cristo o Senhor, e eu sirvo a Ele, eu ando com Ele, eu vivo por Ele. O pastor falou que eu podia pregar essa mensagem. Ele falou comigo, que pode pregar, pastora, você tem autoridade para pregar essa palavra. São 22 anos de oitava igreja, e já passaram por aqui 4 pastores. Graças a Deus, poucos pastores pela idade da igreja. Nós não somos uma igreja que troca de pastores como troca de roupa. Nós não temos essa mentalidade. A gente enfrenta as dificuldades junto com o pastor e a gente vai melhorando, porque a palavra diz que a gente, como cristão, nós vivemos de glória em glória, de fé em fé. Nós vamos melhorando, aquilo que não está ajustado, nós vamos ajustando. Então não é qualquer dificuldade que faz com que a gente abra mão do lugar onde Deus nos plantou. Sabe por quê? Porque essa igreja foi fundada por Jesus. Não duvide no seu coração. Ela está plantada aqui porque Deus direcionou assim. E Deus vai usar homens e mulheres para impactar e para cumprir todo o propósito que Ele tem para a vida dessa igreja. E o dia que eu não quiser mais cumprir o que Deus tem para essa igreja, Deus vai dizer: ei, Lucivânia, pega a tua mala e vai embora, porque você não serve mais para
para a oitava igreja. Só serve para estar na oitava igreja aquele que está firmado na rocha, aquele que está na visão e no propósito que eu dei para essa igreja. E o propósito da oitava igreja não é o propósito da Nazarena Aeronave, não é o propósito da igreja do Nazareno Central, é o propósito da oitava igreja, porque é a visão, é a minha visão para essa igreja. E quando eu não estou de acordo com a visão que Deus tem para essa igreja, eu não sirvo para estar nessa igreja. Isso vale, querido, para mim que sou pastora, para todo mundo. No curso de novos membros, a palavra que eu digo para eles, o que nós esperamos de você é que você seja apaixonado por essa igreja. Só isso. Apaixone-se por aquilo que Deus tem para ela, porque nós escolhemos ser uma igreja família, uma comunidade viva, uma comunidade ativa, uma comunidade frutífera. É a escolha dessa igreja. Nós escolhemos pregar a palavra e não pregar o que vocês querem ouvir. Nós escolhemos pregar aquilo que vai fazer diferença e que vai te mover para frente, que vai te fazer ter uma vida cristã madura e de sucesso. E é interessante que o Evangelho de João, acho que está aí no slide, Evangelho de João 14, 12, o texto bíblico diz assim que o que é que Jesus espera de mim e de você? De mim e de você. Ele espera que aquele que crê nele faça também as obras que ele realizou, mas que faça ainda coisas maiores do que ele fez. Ele diz, porque eu estou indo para o Pai, ele diz para os discípulos. É interessante na vida de Jesus que Jesus não andou mais do que 500 quilômetros no ministério dele. Ele não andou mais do que isso. Eu posso dizer que eu já fiz mais do que o que Jesus fez, porque eu já viajei 1.100 quilômetros para ministrar a palavra. É isso o que o Evangelho traz para mim e para você. Firmados na raiz, que é o Senhor, obras maiores vocês farão. A igreja de Jesus, 12, 70 discípulos, depois mais um pouco, 500, talvez um pouco menos, um pouquinho a mais. Nós já somos mais de 500 membros aqui nessa igreja. E a nossa visão e missão é transformar cada um deles em extraordinários discípulos de Jesus, para que eles façam obras maiores do que a que ele fez. Você foi chamado para fazer muito mais do que os discípulos fizeram. A história deles está aqui, é uma referência àquilo que Deus pode fazer. É para que a gente não fique sem ter um norte, sem saber por onde eu vou começar. Não, nós sabemos por onde nós vamos começar. Viver na terra significa cumprir um chamado, uma missão. Viva para a grandeza. Não viva para ser mediano, não. Não viva para ser mais ou menos, não. Entenda isso. Viver para a grandeza não tem nada a ver com fama. Porque às vezes a gente confunde algumas coisas. Não tem nada a ver de estar nas mídias sociais, não tem nada a ver com isso. Viver para a grandeza
É você testemunhar de Jesus, é as pessoas olharem para a sua vida e se perguntarem como é que está todo mundo reclamando, porque o aumento do salário não foi nem chegou, né, na taxa ideal, foi ínfimo, foi tão pequenininho, todo mundo está reclamando e ele não está reclamando. Como é que pode ele não reclamar? Como é que pode viver e não estar preocupado? Que dia que vai cair o salário? Como é que pode estar doente, passar pela enfermidade e continuar sorrindo? Como é que pode? Viver para a grandeza é entender que tudo que sou e tudo que tenho é dele. Eu vivo por ele, por causa dele. Nossa missão como uma igreja saudável aqui no mundo é prosseguir para o alvo. Eu estou vivendo aqui. A gente canta, eu não sou daqui, para casa voltarei. Mas a gente não vive o que a gente canta. Se você não é daqui, por que você anda tão preocupado e ansioso com as coisas daqui? Eu não sou daqui. Para casa eu voltarei, eu estou passando por aqui, é só por um pouco de tempo. Por um pouco de tempo é suportável, não é suportável pela eternidade, mas por um pouco de tempo eu passar dificuldade, por um pouco de tempo eu ficar enfermo, isso não pode abalar toda a minha estrutura, eu prossigo para o alvo. E o meu alvo é Cristo. A gente canta também, né? Meu alvo é Cristo. Cumprir nossa visão, missão e valores com alegria, com zelo, com comprometimento. Algumas igrejas, elas estão pregando ou nem pregando. São temas voltados para a existência humana, para agradar o ego. Pastor da Bethel, Michel, ele diz assim que existem igrejas que estão jogando basquete, mas não possuem nem bola e nem cesta, mas estão na quadra. Então, se você entender, de um pouquinho do jogo de basquete, é preciso ter cesta. É preciso saber quem vai fazer o quê. Tem muitas igrejas que apenas estão na quadra, fazendo qualquer coisa que não é pregar a palavra. Tem muitos cristãos vivendo sem alvo na vida cristã, sem foco e propósito, apenas existindo. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Não aceite viver sua única vida para manutenção. Escolha viver para conquistar, para fazer diferença. Não há nada mais gratificante do que você poder dizer, olha, eu escolhi viver para fazer diferença. 1 Coríntios 9, 26, sendo assim, não como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, eu corro para uma direção, eu não mudo o meu foco, sigo ao alvo, sigo para frente, eu olho para o alvo, eu olho para o autor e o consumador da minha fé. Aí é do meu tempo. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista. Eu me guio pelo direcionamento dele. Para onde ele quer me levar. Para uma igreja ter raízes antigas e visão renovada, seus discípulos precisam, primeira coisa, correr para o seu futuro. Verso 12, aí da sua Bíblia, não que eu já tenha obtido
tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Tem que correr para o seu futuro, não pode ficar parado, você tem que caminhar, você tem que buscar, segue sempre. Tem sonhos? Quem tem sonhos aqui? Quem tem sonhos? Você já submeteu os seus sonhos à vontade de Deus? Primeiro caminho, primeira coisa. A gente tem sonhos. Alguns sonhos não são a direção de Deus. Mas há muitos sonhos são direcionados por Deus na nossa vida. Mas sonhar por sonhar, acontece alguma coisa? Não. Nós temos um casal de médicos aqui na igreja. Provavelmente eles sonharam ser médicos, mas só sonhar não ia acontecer. Então precisou ter a segunda parte, que é a ação. Então precisou estudar, precisou abrir mão de muitas vontades, de muita coisa que queria, porque estudar não é moleza. Medicina então, moleza menos ainda. Precisou depois que forma, você acha que acabou? Não, precisa fazer residência, e aí é pior do que o tempo de estudo, porque quem está na residência não dorme, não come, quem vai fazer residência mora lá dentro do hospital, é chamado o tempo inteiro, porque parece que não tem vida, residente não tem vida. Então, quando a gente fala correr para o seu futuro, tem um preço nisso. Não é só eu seguir, estou sentado no banco, o ar-condicionado está ligado, estou ouvindo a palavra, está tudo certo, não. Correr para o seu futuro exige de você a escolha de querer crescer e de querer amadurecer. O próprio apóstolo Paulo, imagine, Paulo que já estava correndo, já tinha tido uma experiência com o Senhor, aí ela começa a dizer, olha, não que eu já tenha obtido tudo isso, eu não obtive tudo ainda não, eu continuo correndo para o meu futuro. Porque além desse nosso futuro terreno, e quando eu trago a ilustração do futuro terreno para nós, é para que a gente fixe a palavra, para que a gente entenda, correr para o futuro é correr para a eternidade. Agora, até que a eternidade chegue, há um preço no caminho, que precisa ser pago. Segunda coisa, deixe seu passado para trás. Lucas 10. Irmãos, não penso que eu mesmo, primeiro Paulo falando, irmãos, não pense, verso 13, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Lucas 10 vai dizer, Jesus nos enviou adiante. Olha, eu disse para vocês, essa igreja tem 34 anos, mas nós não podemos só olhar para o que ficou lá no passado, pela primeira igreja na garagem, depois quando mudou lá para perto do Correia de Melo, depois quando a gente comprou o templo na Igapará. Eu não posso só ficar pensando lá no passado. Eu não posso ficar remoendo os acontecimentos do passado. Mas quando era o pastor fundador, era assim, ele fazia assado. Mas aconteceu isso. Por outro lado, teve isso, teve aquilo. Mas aquele outro que passou, não. Eu deixo para trás as coisas que para trás ficaram. Deixa o passado para trás. E deixa eu dizer para você, deixa seu passado para trás. Jesus Cristo morreu na cruz e quando Ele fez isso, Ele perdoou. No dia em que você disse, ei Senhor, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida, foi pago, o preço foi pago. Aquilo que você fez não pode dominar a sua vida. Rick Warren vai dizer que toda vez que o diabo te lembrar do seu passado, lembra ele do futuro dele. Ele já está condenado, a condenação já foi dada para a vida dele. Agora para você não.
Para você a liberdade chegou, a salvação chegou, porque Jesus pagou. Então pare de ficar olhando o que aconteceu, pare de ficar olhando para trás. Olha, o excesso de passado traz depressão. O excesso de presente traz estresse. E o excesso de futuro traz ansiedade. Então viva com equilíbrio. Faça o que a palavra diz, cada dia o seu próprio mal. Então hoje nós resolvemos os problemas de hoje. Amanhã nós vamos resolver os de amanhã. O que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu tenho que fazer isso. E amanhã? Amanhã a Deus pertence. Não sei nem se eu vou estar viva. Você sabe? Se você vai estar? Isso aqui não é desculpa para viver de qualquer jeito. Não é desculpa para fazer de qualquer jeito. Não é isso não. Eu preciso ser um bom administrador e prover para o futuro. Aliás, pais, a Bíblia diz que não são os filhos que enriquecem os pais, mas os pais que enriquecem os filhos. Quem deixa herança é pai. Não é filho que vai ser aquilo que você gostaria de ter sido e vai poder, então, te proporcionar a realização dos seus sonhos. Não é assim que a Bíblia ensina. Procura depois. Dá um Google com o texto que eu falei que você vai achar a referência. Tá fácil agora, só dá um Google. Então, entenda isso, não é desculpa para administrar de qualquer jeito. Ah, vou viver o hoje, então tá bom, vou lá em uma das lojas famosas, que eu não vou fazer merchan de graça, vou lá em uma das lojas e faço em 24 vezes sem juros. Não, não é isso. Não é viver de qualquer jeito. Pelo contrário. Pelo contrário. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que eu não tenho que ficar preocupado com o passado, nem ter excesso de presente, nem excesso de futuro, eu vivo a vida com equilíbrio. Equilíbrio. É isso que a palavra nos ensina a cada dia. O texto de Mateus 6, eu não vou ler, você lê depois, fala sobre ansiedade. Mas diz que Jesus está dizendo, olha, eu, o Senhor, cuido das aves, dou vestimenta às flores. E aí você fica se perguntando o que eu vou vestir, o que eu vou comer. Você está preocupado se eu cuido das aves que não plantam e que não colhem, e sou o provedor delas, não você de vocês que são muito mais importantes? É a palavra dizendo para a gente, deixa eu te dizer, a palavra diz o que ela tem que dizer. A palavra do Senhor é o que tem que ser dito para nós, não tenta florear o negócio, não. Ele está dizendo, olha, eu cuido de você. Viva, seja equilibrado hoje, me busque hoje, ore hoje, descanse em mim, eu vou cuidar de você. Como Thales canta, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que Ele é perfeito. Ele nunca nos deixa. Ele nunca abandona aqueles que são seus filhos e que são fiéis a Ele. Ele não deixa. O pastor citou aqui o texto. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. E o texto vai além. Porque o texto, ele fala de futuro, de descendência. A sua fidelidade hoje, a sua busca hoje, ela vai redundar em graça e glória na sua descendência. Se você não quer fazer por você, comece a pensar na sua posteridade. Eu já falei isso aqui na igreja. Eu colho hoje a fidelidade dos meus pais. O que eu vivo hoje não é tudo porque eu fui atrás e eu busquei, não tem mérito meu.
Talvez 90% das bênçãos que eu vivo hoje na minha vida é resultado da devoção, do comprometimento, das escolhas dos meus pais. E eu desfruto a sua descendência. Sabe o que acontece? Porque meus pais passaram dificuldades que eu nunca passei na minha vida. Nunca passei. Minha mãe foi estudar, eu já estudava. Quando eu terminei o 2º grau, minha mãe tinha terminado 1 ano antes. Então eu vivo bênçãos como resultado da fidelidade deles. Porque eu tive oportunidades que eles não tiveram. Por que eu tive oportunidades? Por causa da graça de Deus sobre a vida deles. A graça de Deus sobre a sua vida, por causa da sua busca, da sua devoção, dos joelhos no chão, ela vem para a sua descendência. Porque os seus filhos, os nossos filhos, serão mais abençoados e prósperos do que nós. Você crê nisso? Porque eu profetizo isso. Eu creio isso. Não é que a gente não tenha, eu sou feliz e grata ao Senhor. Eu vivo contente, contentamento com aquilo que Deus tem me dado. Em tudo, em todas as áreas. Pelo meu casamento, pela casa que eu moro, o carro que eu ando, o trabalho que eu tenho. Eu sou grata ao Senhor por tudo. Mas eu sei que de acordo à minha escolha e do meu esposo, da nossa busca, da nossa condução da nossa família, a minha filha será muito mais abençoada em todas as áreas da vida dela. Eu não estou olhando, não é vida financeira. Isso é o de menos. Por mim, pode passar necessidade, desde que não deixe Jesus. Ficar sem comida é de boa. O que não pode é ficar sem Jesus. Porque essa é a prosperidade que eu quero para a vida dela. Para uma igreja ter raízes antigas e visão renovada, seus discípulos precisam estabelecer alvos de fé. Verso 14, prossigo para o alvo. Qual o seu alvo de vida? Onde é que você quer chegar? Qual tem sido seu combustível nessa jornada? Com o que você tem abastecido seu tanque? O que é que você tem estabelecido como alvo para a sua vida? Esse ano, no início do ano, eu estabeleci como alvo que eu queria ler a Bíblia toda em 100 dias. Então, é um alvo. Que alvo você tem estabelecido para a sua vida? E aí, é uma loucura. Vamos lá, porque eu tenho um alvo, eu prossigo para o alvo, eu tenho um alvo. Então, todo tempo vago, eu não podia fazer outra coisa, eu tinha que ler, porque eu tenho poucos tempos ao longo do meu dia. Então, vamos lá, venci, 100 dias, terminei, cumpri meu alvo. E agora, qual o próximo passo? Não, agora eu tenho isso para terminar. Então, agora eu preciso retomar algumas coisas. Então, vamos lá, prossigo para o alvo. Eu preciso me desafiar, e eu preciso me alimentar, eu preciso me abastecer. Como é que eu vou fazer isso? Como é que você tem enchido o seu tanque de combustível para a sua caminhada com o Senhor? Que tipo de combustível você tem colocado? Tem que ter cuidado com o que você está se alimentando. Quer se alimentar de coisa boa? Você pode entrar no nosso canal do YouTube, e lá você vai ter muito combustível bom para alimentar a sua vida, na sua caminhada cristã. Porque tem coisas que drenam. O que drena o nosso combustível? Murmuração. Quando a gente diminui o nível, você vem lendo um capítulo da Bíblia todos os dias, um salmo, ouvindo louvor, aí de repente você diminui o nível. Isso drena as nossas forças. A gente não pode abaixar o nível, a gente tem sempre que aumentar o nível. O nível de intimidade com Deus, o nível de busca de Deus. Estabeleça alvos de fé. Eu tenho um grupo. Eu leio a Bíblia, eu sou sistemática na leitura bíblica.
E aí eu já leio em ordem cronológica há algum tempo, que é o jeito que eu gosto. E aí eu senti no coração, vou desafiar o pessoal a ler o Novo Testamento em ordem cronológica comigo. Aí fiz um grupo, liberei, algumas pessoas aqui da igreja estão lá e fazem a leitura. E eu coloco alguns vídeos que eu acho interessante para acrescentar. E aí eu fiquei muito feliz, porque a gente terminou, é paralelo à minha leitura, meu alvo pessoal, né? E aí a gente terminou e uma das pessoas mandou no meu privado: pastora, estou muito contente, porque eu concluí, nós fizemos a leitura de Lucas e Atos. E ela me mandou uma cópia do caderno dela de anotação. Gente, fiquei até com inveja santa. Eu não tenho caderno de anotação das leituras bíblicas. Mas aí duas das pessoas que estão lá, uma postou no grupo, mas a outra mandou no privado, e ela tirou foto. Ela falou: olha, cada leitura eu fui fazendo anotações. Ela tem um caderno de anotações. Está ganhando da gente já. Então, qual o seu alvo? Estabeleça alvos de fé. Fala assim: nossa, pastor, eu não consigo ler um capítulo por dia. Então começa lendo meio. Lê um terço do capítulo. Defina um alvo de fé. Fala: eu não consigo ler a Bíblia toda ao longo do ano. Então escolhe um livro da Bíblia para você ler ao longo de todo o ano. Tem problema não. Mas se abasteça. Para uma igreja ter raízes antigas e visão renovada, seus discípulos precisam colocar sua motivação em Jesus. Verso 14. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por que é que você faz o que você faz? Por que é que você quer estudar? Por que é que você quer ser rico? Gente, ser rico não é um pecado. Tornar um rico materialista é que é pecado. Por que que você deseja estudar fora? Por que que você deseja se casar? Então, por que que você faz o que você faz? Qual é a sua motivação? Nossa motivação precisa ser para glorificar a Deus. Eu preciso querer estudar para a glória de Deus. Eu preciso querer conquistar para que Deus seja glorificado na minha vida. Eu preciso decidir qualquer coisa na minha vida e avaliar qual é a minha motivação para aquilo. Por isso que muita gente que ora e que quer uma casa na praia, ou quer um sítio, né? Vou falar do sítio. E aí a pessoa fala: não, porque eu quero ter um sítio. Senhor, me abençoa. E aí Deus é pai, né? Ele acaba permitindo, a vontade permissiva de Deus e não a perfeita. E ele consegue conquistar o sítio. E na conquista do sítio, ele não chama ninguém para ir no sítio dele. O sítio dele nunca teve uma oração. Nunca. Nunca chamou os irmãos para ir, para ter um tempo de oração no sítio dele. E também depois que ele conquistou o sítio, ele nunca mais vem na igreja. Ele não aparece mais para a comunhão dos irmãos. E aí vai só... Qual é a motivação? Por que que eu quero conquistar o que eu quero? Minha família, nós já tivemos sítio e já tivemos casa na praia. E ambos foram usados para a glória de Deus. Hoje nós temos pastores que são fruto do tempo de aconselhamento, porque a gente usava a desculpa: vamos para a praia? Aí levava o casal estava em crise, separando. Vamos para a praia? Vamos. Uma semana na praia. Coisa linda, discipula, trata, tal. Volta restaurado. Tem pastores, são pastores hoje, famílias restauradas. Qual é a motivação de você ter o que você tem? Qual é a motivação? Alguns anos atrás, ainda trabalhando no hospital, quando eu saí, eu disse para o meu marido: todo o dinheiro que eu vou receber, eu tenho um objetivo e tenho um alvo. E ele falou: tudo bem. E eu lembro que eu falei: eu quero comprar um projetor multimídia e a gente compra um notebook, porque eu tenho muito para fazer com eles. E nós fizemos.
No último curso de batismo, quando terminou, eu falei com ele, esse projetor tem 7 anos, porque tem 7 anos que eu estou no trabalho onde eu estou. E ele tem sido bênção na vida das pessoas, porque eu tenho usado para o reino. Então, por que você quer ter o que você quer ter? Qual é o alvo? A gente precisa entender isso e saber por que é que eu quero isso. Porque eu preciso colocar minha motivação em Jesus. Para uma igreja ter raízes antigas e visão renovada, seus discípulos precisam avançar com unidade e maturidade. Verso 15. Todos nós que alcançamos a maturidade, ou na versão que eu li, a perfeição, mas aqui é a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Talvez você esteja ouvindo muitas pessoas ou ouvindo a você mesmo. E assim você não consegue ouvir o que Deus está falando. A maturidade, ela é inerente à vida. E bons frutos, queridos, só chega na maturidade. Maturidade é receber, se regozijar e repartir. Quando você recebe a palavra, você se alegra com a palavra e aí você reparte a palavra. A gente tem tanta facilidade hoje para repartir a palavra. Eu não tenho habilidade com redes sociais. Eu não sou boa, mas tem gente que é muito bom. Pessoal da JNI, eu fico encantada, porque às vezes eles pegam a ministração e eles conseguem jogar lá no Instagram. Eles faziam um grupo de comunhão, e aí no outro dia eu via lá os tópicos daquilo que tinha ministrado, de um jeito diferente, de um jeito inovador. Usa sua criatividade. Para de postar aqueles negócios horrorosos na sua rede social. Acordei triste, estou com raiva. Me sentindo chateado, me sentindo indignado. Aí você começa a repostar tudo aquilo que todo mundo está repostando. Ei, você é portador de boas novas. O outro está postando no Instagram, está postando no Facebook, está tweetando só as coisas ruins que acontecem. Aí você tuita, posta aquilo que Jesus está fazendo de bom. Porque nós somos diferentes. Qual é a nossa motivação? Nós precisamos avançar com maturidade. Maturidade é saber e fazer, é receber e transformar aquilo que você recebe. Maturidade cristã é ter um coração de filho em unidade. A maturidade muda a forma de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver o trabalho. Muda a nossa fé. Muda a nossa forma de enxergar a igreja, de enxergar o reino. A maturidade, ela faz com que a gente pare de ser mimizento. É chato. A gente precisa crescer, nós precisamos amadurecer em Cristo. Para de ser dodóizinho, coitadinho, levanta a cabeça, busca o Senhor. O que você não gostar, você ajoelha e ora. O que você não gostar em mim, dobra o joelho. O que você não gostar no pastor Santo, dobra o joelho e ora por ele. Porque só tem uma pessoa que pode transformar a gente. E essa pessoa é Jesus Cristo. Meu marido não consegue. Ele até tenta. E vice-versa, eu também tento. Mas, gente, não dá, não tem jeito. Não tem. Vou contar um segredo aqui. Pastor Adriano, eu já tentei consertar um monte de coisa nele, é que vocês não sabem. Eu vou lá, eu falo, eu brigo, fico brava. Não adianta, gente. Aí passa o tempo, ele faz igualzinho. Ele faz igualzinho. Aí a gente volta e fala assim: nossa, Deus, hein? Tá louco, hein, Adriano? Por favor,
tem jeito não, eu já não tinha falado, já briguei, pede oração, faz tudo, fala com a esposa. Sabe por quê? Só Jesus. É Jesus que entra no meu, no seu coração, e Ele vai nos moldando e nos transformando e nos fazendo ser melhores. É só Ele para domar o nosso temperamento. É só Ele que nos ajuda. É Ele. A nossa vontade é outra. Ou vai me dizer que a sua vontade muitas vezes não é jogar as panelas, porque a minha é. Essa é a nossa vontade, mas o Espírito Santo vai nos trazendo maturidade, e a gente começa a perceber, jogar panela não vai resolver, eu preciso ter outro tipo de atitude, e aí a graça de Deus sobre mim me capacita e me dá sabedoria. Lá no trabalho, situações que acontecem. 2 histórias em 2 momentos diferentes da vida. Quando eu era criança, eu estudava, um dia roubaram meu dinheiro. E o dinheiro que roubaram na minha mochila era o que eu usava para pagar a passagem. E eu ainda sou, mas eu era muito mais brava, muito. Imagine que isso, eu estava na 2ª série primária. E eu sei que eu fechei, a professora tinha saído da sala, fechei a porta da sala, passei a chave e disse, enquanto meu dinheiro não aparecer, ninguém vai sair da sala. Pode começar a abrir as mochilas, porque eu não vou embora a pé, eu quero meu dinheiro de volta. E, gente, a gente já suspeitava quem era o larápio lá, o que roubou o dinheiro. E quando ele me viu indo para o lado dele, eu juro para vocês que ele subia a parede. Porque eu era brava, eu batia na escola. Meu pai era frequentador da sala da diretoria na escola. O Manu não está aqui, eu posso falar. Então, eu era boa aluna, eu era a primeira aluna da sala, mas eu era briguenta e brava, que você não tem noção. Muito brava. Eu sei que eu recuperei o meu dinheiro. Fui embora de ônibus, desse jeito também. Mas o tempo passa, a maturidade chega. Esses dias no meu trabalho roubaram, é incrível, roubaram o adaptador do micro-ondas. E tem muita coisa no trabalho da gente que a gente que compra, né? Aí roubaram, aí todo mundo bravo e aquela coisa toda. Aí eu falei, tudo bem, gente, então vamos ficar uns dias sem colocar o adaptador, mas quem for comer e quiser esquentar a comida, eu tenho um aqui comigo, eu posso te emprestar. Eu sempre tenho na minha bolsa. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. A gente já sabia quem não era, então quem não era, tinha lá. E aí essa semana eu fui, coloquei, falei com uma das minhas, falei assim, coloca lá o adaptador e deixa lá. Mas não é o seu? Eu falei assim, é o meu, mas pode deixar lá. Subimos para o café, e aí alguém vira e fala assim, você é muito besta, porque roubaram, agora você vai deixar esse aí, vão roubar de novo. Eu falei, todas as vezes que eles roubarem, todas as vezes eu vou colocar outro. Maturidade. Maturidade. Porque quando eu era criança, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Eu podia ter ido na diretoria, ter falado, e a diretoria ligar para a minha casa, meu pai ia me buscar. Não precisava fazer um tropé daquele. Depois eu fui para a diretoria, é claro, né, gente? É óbvio, toda ação tem uma reação, tem consequência. Então, depois eu fui na diretoria. Embora a sala da diretora já era um lugar comum para mim. Então, eu já não tinha medo de ir para a diretoria. Então, olha, nós precisamos ter maturidade. Paulo fala isso, 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Porque agora eu compreendo, agora eu entendo a outra maneira de agir, a outra maneira de buscar a justiça.
A situação do meu trabalho foi boa, porque aí na hora do café que estava todo mundo falava, mas você é boba de deixar. Eu falei assim, não, mas a Bíblia diz que a gente não paga o mal com o mal, mas o mal com o bem. Ó, eita! Aquilo que era ruim, vamos transformar, porque eu recebo a palavra e eu a transformo. É isso. Precisamos crescer, amadurecer. O que é que você precisa deixar para se tornar maduro? Maturidade é entender que no seu processo de cura, você já está liberado para levar níveis de cura. Você recebe e você reparte. Você não precisa ficar esperando e falar, não, mas eu não fiz teologia. Você não precisa não, você recebeu. Você foi curado pelo Senhor. Naquilo que você foi curado, você pode repartir. Você recebeu a palavra hoje, ela encheu o seu coração, reparta. Você está apto, você está liberado para fazer isso é maturidade. Uma ferida fechada é um ministério aberto. Aquilo que você é curado, aquilo que é transformado, é para você testemunhar que Jesus faz e Ele pode fazer. Não é para você se envergonhar, querido, lembra? O Senhor já levou na cruz. Você viveu uma situação difícil no seu casamento, é para você glorificar a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Para uma igreja ter raízes antigas e visão renovada, seus discípulos precisam correr satisfeitos em Jesus. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O grato tem memória. O que eu passei e Deus me socorreu é uma memória para as próximas tempestades. Quando a luta chegar, eu vou lembrar, eu vivi uma luta lá atrás e o Senhor estendeu a sua mão e Ele me ajudou, agora não será diferente. A gente precisa ter memória, não posso esquecer. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Mantenha seus valores inegociáveis. Na vida cristã, os meios não são importantes. São tão importantes quanto os fins. O preço da verdade sempre será menor do que o preço da mentira. Não vale a pena, querido, chegar de qualquer jeito na presença do Senhor. Ande satisfeito. O satisfeito, ele é seletivo. Ele não vai abrir mão de seu caráter. Não vai abrir mão da sua fé. Ele sabe que Deus é seu juiz, é seu advogado e é sua testemunha. Quem anda com o Senhor, ele não está preocupado em se justificar. Mesmo quando ele é caluniado. Dobre o joelho e ora, o Senhor é bom e fiel, e Ele vai te justificar no tempo dEle que é perfeito. Não precisa ficar se justificando. Lembre sempre, Deus é seu juiz, seu advogado e sua testemunha. Para uma igreja ter raízes antigas e visão renovada, seus discípulos precisam proteger sua fé, não negociar seus valores. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Paulo está dizendo, observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino dos incrédulos, ele já está determinado, é perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Não adianta você pensar que está avançando e só perceber com o passar dos anos que serviu a si mesmo. Você só procurou satisfazer seus próprios interesses. Só pensa nas coisas terrenas. Em que você passa a sua semana pensando? O que vem na sua mente todos os dias? Não se engane e também não engane os outros. Você é o que você é. Lembra? Eu não mudo. Não mudo ninguém. É o Espírito Santo e a graça do Senhor que nos transforma. Não viva a vida dos outros, viva a sua vida. A sua vida é a sua vida, a minha vida é a minha vida, porque a minha história, ela é diferente da sua história.
Para uma igreja ter raízes antigas e visão renovada, seus discípulos precisam manter o foco no reino. Versículo 20. Nós lemos lá, nossa cidadania, porém, está onde? Nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Onde é que está a sua cidadania? Nos céus. Você é cidadão dos céus. O que você tem aqui é um documento provisório. É uma liberação de permanência provisória. Mas, de fato, nós não somos daqui. Aqui é só o ensaio. Nós estamos sendo preparados para a eternidade. Então, faça do céu a sua prioridade. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6,33. Para uma igreja ter raízes antigas e visão renovada, seus discípulos precisam reafirmar a soberania de Cristo. Verso 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Confie no rei. Seja parte do reino. Está escrito, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5:10. Ei, você é da realeza, viva uma vida de realeza. Tenha os valores da nobreza, faça valer a pena. Porque você é filho do rei. O rei entregou tudo para você reinar com ele. Ele já entregou. Você é chamado para influenciar, para inovar, para empreender, para mover. Rei e sacerdote. Você não é qualquer coisa, nem qualquer pessoa. Porque você se tornou filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E Ele diz que Ele o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Você nasceu para reinar. Para uma igreja ter raízes antigas e visão renovada, seus discípulos precisam ter esperança de que todos nós seremos transformados. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Olha, pessoas podem mudar. Realidades podem ser transformadas. Milagres acontecem. Creia, de repente, tudo pode mudar. Sua vida pode mudar, sua família pode mudar. Sabe por quê? Tempestades passam. Noites terminam, invernos terminam, tudo pode deixar uma grande lição e crescimento para a nossa vida. Tudo pode ter o toque transformador de Deus. E você, você é agente de transformação. Você está aqui porque Deus te escolheu para ser um agente de transformação. Mantenha viva a esperança. O mundo quer acabar com sua capacidade de sonhar, de acreditar, de se superar, mas Jesus Cristo não. Ele deseja que você viva uma vida no céu. E você precisa mudar de vida aqui na terra para alcançar a vida que Ele tem preparada no céu para você. A vida é muito grande para ser vivida de forma pequena. Abra a sua mente, deixe Jesus Cristo te levar e te ajudar a realizar os sonhos que Ele tem para a sua vida. Viva para fazer valer a pena, ou como diz o pastor Márcio Valadão, viva para fazer Jesus sorrir. Viva para Ele olhar para você e sorrir e dizer, ei, menino bonito, é meu filho. Viva para Ele ter orgulho de quem você é. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Você pode viver para muito mais, porque Deus já te deu muito mais. Assim será a sua vida. Louvor pode chegar. Assim será a sua vida. Salmo 1:3.
é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Eu vou ler de novo, porque isso aqui é assim que será a sua vida. É uma palavra profética para você. Você é como árvore plantada à beira de águas correntes. E tudo aquilo que é plantado à beira de águas correntes cresce, fortalece, está recebendo nutrientes, dá fruto no tempo certo, produz fruto no tempo correto. Suas folhas não murcham, porque ela está recebendo a água, e a água que vem traz consigo os nutrientes necessários para ela se manter forte, vibrante, viva. Tudo o que faz prospera, porque o Senhor está com você. Você não será como palha, como folhas ao vento. Será estabelecido na rocha. A sua base é Cristo Jesus. Ele é a sua rocha. As suas raízes estão aprofundadas nele. Ele é a rocha dos séculos. Suas raízes serão profundas. Sua copa abrangente e seus frutos grandes e deliciosos. Esse é você, é a sua vida. Creia nas promessas e vamos juntos escrever e viver nossa história como igreja, família, lembrando o passado, mas prosseguindo rumo ao futuro que Deus tem para nós. Salmo 107:9, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. E por fim, Provérbios 3:10, sobre a sua vida, nós queremos profetizar que os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho, porque transbordar de vinho é ser cheio de alegria, a alegria do Senhor que é a nossa força, a alegria do Senhor que nos faz olhar uns para os outros através dos olhos dele, a alegria do Senhor que nos faz viver os tempos de guerra, os tempos de crise, permanecendo nele. Querido, mantenha os seus olhos no alvo que é o Senhor nessa manhã. Fique de pé, vamos louvar, o louvor já está aqui, nós vamos adorar, e você vai dizer para o Senhor, o que é que eu tenho que deixar? Mas Senhor, nessa manhã, eu quero viver uma vida de raiz profunda e ter a visão do Senhor para a minha vida. Eu não quero mais ficar focado nas minhas dores, nas minhas dificuldades, mas eu quero olhar aquilo que o Senhor tem. Eu quero vislumbrar o futuro, eu quero ter nova visão, novos sonhos. Eu quero olhar para frente e eu quero prosseguir vivendo nessa família, vivendo o propósito, os sonhos que o Senhor tem para essa casa, porque eu sei que os sonhos que o Senhor tem para essa igreja, eles passam pela minha família, pela minha casa. Os sonhos do Senhor de crescimento, de avanço, de conquista, é também para a minha vida. Deus tem sonhos, querido, para a sua vida. Deus tem sonho para a sua casa. Deus tem sonhos para a sua família. Viva a vontade do Senhor, viva para a glória do Senhor, faça escolhas que glorifiquem a Deus, faça escolhas que honrem a Deus, caminhe para a maturidade nele, para a maturidade cristã, para a profundidade nele, para a intimidade com ele. Afinal, esse é o ano de andar no poder do Espírito, e só dá para andar no poder do Espírito quando nós nos abrimos para sermos cristãos maduros, quando nós deixamos de lado nossas vontades, nossos quereres, e nos abrimos para viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Você pode adorar o Senhor?